Dias como o de hoje, quando uma figura pública se vai, causa toda uma comoção, eles são muito difíceis, né? Pela idolatria, porque a gente se projeta na dor da família, da esposa, dos filhos, dos pais, dos amigos, mas eles ficam ainda mais penosos quando a gente se depara com um mar de idiotice, imbecilidade, insensibilidade, conclusões antecipadas, teorias conspiratórias, maldade, que a gente vê nas redes sociais. E eu bato muito nessa tecla aqui no canal de que a gente deve se blindar, né? E eu falo muito, poxa, o jogador de futebol ele tem que se blindar, a figura pública tem que filtrar o conteúdo que ela recebe de rede social, não dá para absorver tanto comentário maldoso, tanta crítica infundada, muitas vezes destrutiva. Mas esse conselho ele é extensivo a todos nós, a você que está aí do outro lado e que não é uma figura pública. Você também precisa proteger, é para sua saúde mental. E saúde mental não é frescura, saúde mental é algo muito importante. Bom, nesse segundo vídeo do dia, um dia triste, um dia pesado, né? Desejo que você volte bem para casa aí, você que está voltando, você que está jantando, e vamos fazer um vídeo mais rápido, mais curto, que é só para pegar um pouco da repercussão. Não temos nenhuma conclusão do que ocorreu. Se foi uma imprudência, se não foi, se foi excesso de velocidade, se não foi, se foi falha humana, se não foi, se foi falha mecânica, se não foi, se foi um problema da pista, se não foi, se outro carro envolvido gerou acidente ou não, não temos absolutamente nada, porque se passaram poucas horas do acidente. É uma investigação que demanda um tempo, e somente essa investigação, com o passar dos dias, das semanas, vai nos dizer o que ocorreu, o que pode ter ocorrido. Talvez não se consiga chegar a todas as respostas mesmo assim, mesmo ao longo de um processo de investigação. E aí nas redes sociais, né, surgem várias teorias. E eu não quero dar voz a essas teorias não, tá? Eu não quero nem citá-las. Não quero nem propagá-las aqui de alguma forma, mesmo que seja em tom de crítica, a gente está propagando, então eu não vou fazer isso. Eu não vou dar voz para imbecil, para otário, para idiota, eu não vou dar aqui no canal. Às vezes, né, as pessoas me aconselham, poxa, Jorge, não seja tão duro, né? É verdade, às vezes eu acabo sendo duro demais no afã e até meio, até do desespero, de tentar mostrar, meu Deus do céu, você está sendo insensível, você não está agindo com bom senso, pelo amor de Deus. Às vezes eu me excedo, e é verdade. E eu estou procurando, né, ser um pouco mais contido em algumas manifestações, sem perder, claro, a essência e sem deixar de falar aquilo que eu penso. Agradando 90% da audiência do canal, 10%, 5%, pouco importa. O que eu penso vai ser falado aqui. A gente pode apenas modular, né, o formato e tudo mais, palavras, ok. Mas nesse caso eu não tenho receio algum em usar os termos que eu acabei de usar, não. Porque é imbecilidade mesmo, é insensibilidade mesmo. É gente que vai criando teses e vai aumentando, porque as pessoas não têm um pingo de preocupação, algumas, né? Com o efeito que isso pode gerar nos amigos, nos familiares que são impactados. Hoje, as redes sociais têm lá os seus algoritmos que nos indicam muitas vezes postagens de pessoas das quais não gostamos, nós não seguimos, nós detestamos, mas como aquela postagem tem um alcance enorme, a plataforma vai recomendando para mais gente, como aquela postagem trata de algum tema que você pesquisa com frequência, que você gosta, que está do teu nicho de interesse, aí a plataforma vai lá e te despeja. Então, mesmo sem ter o desejo, mesmo sem procurar uma opinião insensível, ela chega até você através do algoritmo de rede social. A não ser que você, de maneira ativa, busque mecanismos de bloqueio, né? Você silencie palavras, silencie nomes, silencie páginas, bloqueie perfis, algo que é mais custoso, vai dar muito trabalho, às vezes na correria do dia a dia a gente nem tem tempo de fazer. Mas eu acho importante fazer. Acho muito importante fazer. Acho muito importante em momentos, principalmente como o de hoje, assim, de dor profunda, né? A gente se afastar, principalmente aí nesse caso vale muito para quem é público, né? Mas às vezes você não é público e tem algum caso envolvendo um familiar, um amigo,
que ganha as redes sociais, né, que repercute de alguma forma. Hoje em dia, as pessoas não são tão anônimas assim, né? Porque todo mundo tem um celular. Se acontece algum evento grave na rua, sempre tem alguém com um celular para registrar, uma câmera de segurança de um condomínio, de um restaurante, né? Que flagra aquele momento, aquilo vai parar no canal de TV, aquilo vai parar na rede social, e aí as pessoas vão começar a fazer julgamentos daquilo, muitas vezes sem ter informação nenhuma, sem ter contexto nenhum, e aquilo chega em forma de comentário maldoso, crítica, dedo apontado na família de quem está sofrendo. Porque a pessoa que está ali julgando na rede social, ela não tem o menor interesse, a menor preocupação. Poxa, será que isso aqui vai afetar alguém, né? Será que isso aqui vai provocar um incômodo em alguém? Será que eu vou estar cometendo uma injustiça? Será que eu vou estar aumentando a dor de quem já está sofrendo tanto? Não, a pessoa não está preocupada com isso. O burro, o idiota, o imbecil, o insensível, ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa em apenas cuspir, vomitar toda a imbecilidade que ele tem dentro dele, porque existe o orgulho de ser burro. Claro que tem. Tinham que criar o partido político dos burros, dos orgulhosos pela burrice, né? Tinham que criar. Puxa vida, conseguiria assinaturas facilmente se tentasse criar. São 547 mil, facilmente. Tem uma quantidade boa, grande, de adeptos. Pode ter certeza disso. Então, do lado de cá, a gente tem que se blindar. Do lado de cá, a gente tem que não consumir determinados tipos de conteúdo, vídeos e tal. É outra coisa também que acontece muito, né, em episódios assim. Veja o vídeo do acidente, o vídeo da pessoa lá nos últimos minutos, agonizando, ferida. E as pessoas têm essa curiosidade, um negócio meio mórbido, e não se colocam no lugar, né? Poderia ser um parente seu, poderia ser você, naquela situação, servido de entretenimento macabro para outras pessoas. Agora, não confundam isso com jornalismo. E não confundam isso com bom jornalismo. É uma divisão que a gente tem que fazer e depois uma subdivisão. Porque informar, mostrar como ficou o local do acidente, trazer a palavra das autoridades, trazer as hipóteses com as quais as autoridades estão trabalhando, tudo isso é jornalismo com responsabilidade. Agora, pode existir um mau jornalismo, que vai explorar aquela fatalidade, que vai especular de forma irresponsável aquela fatalidade, que vai dedicar muitos minutos da sua cobertura ao choro da família, sem respeitar tanto assim a privacidade dos familiares. Aí é jornalismo também, só que é mau jornalismo. Então, é possível separar. É muito difícil fazer uma cobertura como essa. O Fred Caldeira hoje, repórter da TNT Esportes, estava lá em Anfield, entrando ao vivo no De Placa, visivelmente abalado, consternado, usando de toda a sua sensibilidade, né, do seu vocabulário mais bonito e respeitoso possível por momento, para informar o que ele está vendo, sem qualquer dose de sensacionalismo. É possível fazer esse bom jornalismo, mas você vai encontrar o jornalista ruim. E aí você vai dizer, pô, Jorge, mas não é da sua conta. Sabe por quê? Mas você não faz, Jorge, o jornalismo ruim, é verdade. Mas o mau profissional, ele mancha a imagem de todo mundo. Ah, esse é o jornalismo? Não, esse é o mau jornalismo. Mas algumas pessoas não têm essa clarividência, não têm essa noção de que existem os bons profissionais, de que o jornalismo não é composto apenas por aquelas pessoas que exploram a tragédia da forma mais vil possível. Existem os que fazem a cobertura responsável. Tem gente que não tem esse alcance. Tem gente que já não tem simpatia pela atividade jornalística, então aproveita quando um mau jornalista está em evidência para atacar toda uma coletividade da qual ele não gosta. Então, é a maldade. Lembra que eu falei no início do componente maldade? Eu citei como um dos componentes presentes nesse momento de tragédias em redes sociais? É mais um. Mais um. As plataformas não estão muito preocupadas, né, em lidar com essa situação, né? As medidas que surgem para lidar com essa situação muitas vezes são extremamente exageradas, extremamente desproporcionais e resvalam em censura. Então nós estamos num mato sem cachorro. O que dá para a gente fazer? Tentar tornar esse ambiente o menos tóxico possível, seja responsável, não tire teses da bunda
e compartilhe essas teses. Não fica vomitando verdade na internet. Quem é você, cara? Vai cuidar da tua vida, vai cuidar da tua família, vai cuidar do teu emprego, das contas que você tem para pagar. Para de ficar julgando. Um dia esse dedo vai apontar para você de volta. Para de apontar na rede social. Não pensa que por ser rede social você pode, porque ninguém está vendo você, ninguém sabe quem você é, às vezes você usa o perfil anônimo. Não, cara, você não deveria fazer isso, você piora o mundo. Porque as pessoas hoje são muito dependentes disso. E eu vou dizer para você com a maior franqueza, eu tenho feito um exercício diário. E é uma luta, porque às vezes, assim, inconscientemente eu estou ali preso naquela rede social e falo, não, meu Deus do céu, eu estou há meia hora aqui, isso está errado. Eu tenho feito um exercício real de deletar aplicativos, de limitar a entrada em determinadas redes sociais a uma faixa pequena do dia, em levar a minha tela para outros lugares, para outros tipos de leitura, de entretenimento mais leves, e me preocupar cada vez menos com aquilo que é falado, já que eu sou uma figura pública, me preocupar cada vez menos com isso, cada vez menos. Zero, assim, tenho mecanismos de filtragem para que ofensas, xingamentos, coisas do tipo não cheguem, e se chegar, o que passar pela filtragem vai ser muito pequeno e vai ser prontamente ignorado, respondido da forma que a gente tem que responder, ignorando. E eu acho que a gente deveria exercitar isso mais, sabia? Leva o teu ambiente para outro lugar. Menos tempo de fofoca de rede social, de bate-boca, de leitura de comentários, sessão de comentários. Quantas vezes eu já falei isso aqui? Sessão de comentário de notícias em rede social. Não façam isso. O esgoto está ali. Não façam isso. Porque, veja, se você tem uma preocupação de não deixar entrar na sua casa qualquer tipo de pessoa, de não incluir no seu círculo de amizade qualquer tipo de pessoa, por que você permite isso na rede social? Porque as pessoas estão entrando na sua casa, elas estão entrando na sua mente. A questão é que elas estão entrando virtualmente, mas estão entrando. Estão entrando no seu jantar, viram tema de jantar, uma opinião idiota, um comentário de um infeliz, de um invejoso, de um frustrado, de um maldoso, vira uma repercussão enorme e você está trazendo aquilo, você está absorvendo aquilo te faz mal. Então você precisa selecionar mais aquilo que você vê, aquilo que você consome, porque isso impacta diretamente na tua saúde mental. E saúde mental é um dos temas mais importantes desse século. Saúde mental, inteligência emocional, isso faz toda a diferença do ser humano que você será. Então, eu não sou aqui um grande filósofo, um grande pensador da humanidade, um velho sábio com toda a experiência da vida acumulada. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu apenas tento te estimular a fazer algo que eu vejo que para mim dá certo. Pode ser que não dê para você, pode ser que dê. Para mim, tem dado certo. Meus dias têm sido mais leves. E olha, eu estou fazendo esse vídeo aqui sabendo assim superficialmente o que está sendo falado de baboseira na internet. Eu vi uma postagem do Wallace Borges falando sobre isso, Poxa, as pessoas têm que ser menos insensíveis nessa hora, e aí o Wallace citou lá algumas viagens que as pessoas estão tendo em rede social. Que bom que eu só estou sabendo superficialmente. Que bom, que bom. Até pela minha serenidade ao fazer esse vídeo, você deve detectar isso, porque se eu tivesse lido tudo, se eu tivesse ido a fundo nesse esgoto da repercussão da morte do Diogo Jota, provavelmente eu estaria transtornado nesse momento, alterando o tom de voz e perdendo a linha. Porque faz mal, porque mexe, embrulha o nosso estômago. Então, consuma menos esse tipo de coisa. Na medida do possível, desenvolva mecanismos de proteção a você mesmo. A proteção para um maldoso não invadir o seu território é trancar a porta da sua casa, é não autorizar o acesso. Aqui não entra. Aqui só vai entrar gente de bem, gente na qual eu confio, gente que vai agregar para a minha vida. Pois bem, na tela do seu celular, você precisa fazer o mesmo. E é possível. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.